Imagine um cenário onde cada vez que você tenta avançar, uma pequena voz dentro de você sussurra razões pelas quais não deveria tentar. Essa voz é familiar? Ela te impede de alcançar o que realmente deseja na vida? Hoje, vamos explorar as 5 principais desculpas que muitas vezes nos aprisionam e nos impedem de realizar nossos sonhos. E mais importante, vamos descobrir como podemos superar essas desculpas e, finalmente, viver a vida que sempre desejamos. Não tenho tempo. A primeira desculpa, e talvez a mais comum de todas, é: eu não tenho tempo. Quantas vezes você já se pegou dizendo isso? O dia tem apenas 24 horas e parece que nunca é suficiente para fazer tudo o que precisamos. Mas a verdade é que todos nós temos a mesma quantidade de tempo. A diferença entre aqueles que alcançam seus objetivos e aqueles que não o fazem é como cada um de nós escolhe usar esse tempo. Vamos mergulhar na história de Lucas, um estudante que tinha grandes sonhos. Desde criança, Lucas sonhava em se tornar um empresário bem-sucedido. Ele via seus pais trabalhando duro, lutando para sustentar a família, e jurou que um dia iria proporcionar uma vida melhor para eles. Ele tinha uma ideia brilhante para um negócio que acreditava que mudaria sua vida e a de sua família. No entanto, cada dia, ao chegar em casa após a escola, ele se via consumido pelas tarefas diárias. Era o dever de casa, os estudos, as obrigações com a família. Ao final do dia, Lucas se sentia exausto e a ideia de dedicar tempo ao seu sonho parecia impossível. Ele sempre dizia para si mesmo: eu não tenho tempo para isso agora, talvez amanhã. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e o sonho de Lucas continuava na gaveta, intocado. Ele assistia a seus colegas saírem à frente, conquistando pequenos sucessos, enquanto ele sentia que estava ficando para trás. Um sentimento de frustração começou a crescer dentro dele. Lucas sabia que era capaz, sabia que tinha algo especial, mas o tempo parecia ser seu maior inimigo. Um dia, durante uma aula, o professor de Lucas disse algo que mudou sua perspectiva para sempre. O professor falou sobre como cada pessoa na sala tinha exatamente as mesmas 24 horas no dia. Mas como usavam essas horas era o que diferenciava o sucesso do fracasso. Lucas saiu daquela aula com uma nova determinação. Ele começou a observar como gastava seu tempo. Passou a fazer um diário de suas atividades diárias e ficou surpreso ao descobrir quantas horas ele desperdiçava em atividades triviais, como ficar navegando nas redes sociais, assistindo a vídeos sem propósito ou simplesmente procrastinando. Lucas então tomou uma decisão que mudaria sua vida. Ele decidiu acordar 1 hora mais cedo todos os dias. Aquela primeira hora do dia seria dedicada exclusivamente ao seu sonho. No começo, foi difícil. Levantar cedo, quando todos ainda estavam dormindo, exigia disciplina. Mas Lucas sabia que, se não fizesse isso, seu sonho jamais se tornaria realidade. E assim, dia após dia, ele começou a trabalhar em sua ideia de negócio. A princípio, os progressos eram lentos, mas consistentes. Ele começou a ver resultados. Pequenos avanços começaram a se acumular. O que antes parecia impossível, agora estava se tornando cada vez mais viável. Em 6 meses, Lucas havia transformado sua ideia em um protótipo. Ele estava mais próximo de seu sonho do que jamais estivera. E tudo isso porque ele decidiu parar de usar a desculpa de não ter tempo e começou a fazer o tempo trabalhar a seu favor. Reflexão. Adicional, a história de Lucas nos ensina que o tempo não é o problema, mas sim a maneira como o gerenciamos. Muitas vezes, nos deixamos levar pelas demandas do dia a dia e acabamos deixando nossos sonhos para depois. Mas o que aconteceria se fizéssemos dos nossos sonhos uma prioridade? E se dedicássemos apenas 1 hora por dia para aquilo que realmente importa para nós? Como nossas vidas poderiam mudar? O tempo
é o recurso mais valioso que temos, e como escolhemos usá-lo determina nosso futuro. Não tenho recursos. A segunda desculpa que muitas vezes nos impede de avançar é: eu não tenho recursos. Talvez você queira iniciar um negócio, mas não tem capital. Talvez queira estudar no exterior, mas não tem dinheiro. A falta de recursos parece ser um obstáculo intransponível. Mas será que realmente é? Vamos conhecer a história de Ana, uma jovem apaixonada por fotografia. Desde pequena, Ana via o mundo de uma maneira única. Ela adorava capturar momentos, seja em sua mente ou em pequenas câmeras descartáveis que ganhava de presente. Com o passar dos anos, sua paixão pela fotografia só cresceu. E ela começou a sonhar em abrir sua própria galeria, onde poderia exibir suas obras de arte para o mundo. Mas havia um grande problema. Ana não tinha dinheiro para comprar uma câmera profissional, muito menos para abrir uma galeria. Ela vinha de uma família humilde, onde cada centavo era contado, e a ideia de gastar dinheiro em algo que não era considerado essencial parecia impensável. Ana passou anos acreditando que seu sonho jamais se tornaria realidade. Ela via outros fotógrafos com equipamentos caros e galerias luxuosas e pensava que nunca conseguiria alcançar esse nível. Mas algo dentro de Ana nunca a deixou desistir completamente. Ela decidiu começar a fazer o que podia com o que tinha. Usando um velho celular com uma câmera básica, Ana começou a sair pelas ruas de sua cidade, capturando a beleza nas coisas simples, a luz suave do amanhecer, o sorriso de uma criança, as cores vibrantes de um mercado ao ar livre. Ela começou a postar essas fotos nas redes sociais, sem grandes expectativas. Para sua surpresa, suas fotos começaram a atrair a atenção das pessoas. Ana tinha um talento natural para capturar a essência dos momentos, e isso não passou despercebido. Logo, ela foi convidada para fotografar pequenos eventos e aniversários. O dinheiro que ganhava nesses eventos não era muito, mas Ana guardava cada centavo. Com o tempo, ela conseguiu juntar o suficiente para comprar uma câmera semi-profissional. Isso permitiu que ela elevasse o nível de seu trabalho, e suas fotos ficaram ainda mais impressionantes. Aos poucos, Ana construiu uma reputação na sua cidade. Ela começou a ser convidada para exposições menores e ganhou prêmios em concursos de fotografia. Cada pequeno sucesso a aproximava mais de seu sonho de ter sua própria galeria. Depois de anos de trabalho duro e determinação, Ana finalmente conseguiu abrir sua galeria, um espaço acolhedor onde ela exibia suas obras e inspirava outros jovens fotógrafos. Reflexão adicional. Ana nos ensina que os recursos, embora importantes, não são o único caminho para o sucesso. A criatividade e a determinação podem superar a falta de recursos. Quando você realmente deseja algo, encontra maneiras de começar, mesmo que seja de forma humilde. A história de Ana nos lembra que é possível começar pequeno, mas com dedicação e perseverança, grandes coisas podem ser alcançadas. Não sou bom o suficiente. A terceira desculpa, e talvez a mais devastadora de todas, é: eu não sou bom o suficiente. Quantas vezes você já se pegou comparando-se a e outros e pensando que nunca será capaz de alcançar o que eles alcançaram? Essa sensação de inadequação pode ser paralisante. Agora vamos conhecer Pedro, um jovem com um sonho aparentemente simples, mas repleto de complexidade emocional. Pedro sempre amou escrever. Desde criança, ele criava histórias em sua mente e as anotava em cadernos velhos. Seus personagens e mundos fictícios eram sua fuga de uma realidade muitas vezes difícil. No entanto, à medida que Pedro crescia, ele começou a duvidar de seu talento. Ele lia os livros dos grandes autores e suas próprias palavras pareciam insignificantes em comparação. Eu nunca serei tão bom quanto eles, ele pensava. Assim, suas histórias, que antes eram sua paixão, começaram a se acumular em uma gaveta, esquecidas e intocadas.
Pedro entrou na universidade, estudou algo mais prático, como lhe aconselharam, e seguiu uma carreira que não amava. Mas a paixão por escrever nunca desapareceu. Ela estava lá, silenciosa, esperando por uma oportunidade de se manifestar. Pedro continuava a escrever esporadicamente, mas nunca mostrava seu trabalho a ninguém. Ele tinha medo do julgamento, medo de que os outros confirmassem o que ele temia, que ele não era bom o suficiente. Até que, em um momento de coragem, Pedro decidiu compartilhar uma de suas histórias com um grupo de amigos próximos. Ele esperava críticas, talvez até zombarias, mas para sua surpresa, seus amigos ficaram impressionados. Eles elogiaram sua criatividade e a profundidade de seus personagens. Essa pequena dose de validação foi o que Pedro precisava para continuar. Ele começou a participar de workshops de escrita, a ler mais sobre técnicas literárias e a se dedicar ao seu ofício com mais seriedade. Com o tempo, Pedro percebeu que sua escrita estava melhorando. Ele aprendeu a aceitar críticas construtivas e a ver o feedback como uma ferramenta para crescer, e não como um ataque à sua autoestima. Ele finalmente tomou coragem e enviou um de seus manuscritos para uma editora independente. Para sua surpresa, o manuscrito foi aceito e publicado. Pedro estava nas nuvens. Seu livro, embora não fosse um best-seller, foi bem recebido por um público fiel que apreciava suas histórias. Reflexão adicional. A história de Pedro nos ensina que ninguém nasce sendo o melhor. Todos nós começamos em algum lugar, e é a prática contínua e o desejo de melhorar que nos levam ao sucesso. A crença de que você não é bom o suficiente é uma desculpa que só serve para te manter onde está. A autossabotagem é um dos maiores inimigos do progresso. Quando você compara seu início ao meio de outra pessoa, você se coloca em uma posição de desvantagem injusta. Todos nós temos um potencial único, e a única maneira de descobri-lo é continuar tentando, falhando, aprendendo e melhorando. Não é o momento certo. Outra desculpa comum é: não é o momento certo. Quantas vezes você já esperou pelo momento perfeito para começar algo? A verdade é que o momento perfeito nunca chega. Há sempre algo acontecendo na vida que parece ser um motivo válido para adiar nossos sonhos. Vamos conhecer Laura, uma mulher que sempre sonhou em abrir sua própria padaria. Laura sempre teve uma paixão por confeitaria. Desde pequena, ajudava sua avó na cozinha, aprendendo as receitas tradicionais da família e criando novas variações. No entanto, abrir uma padaria parecia um sonho distante. Sempre havia algo que a impedia de começar. Primeiro, a instabilidade financeira, depois, os filhos pequenos que exigiam toda a sua atenção. A cada ano que passava, Laura se dizia que agora não é o momento certo. Os anos se passaram e Laura continuava trabalhando em um emprego que não gostava, enquanto seu sonho de ter uma padaria parecia cada vez mais distante. Ela assistia a outros empreendedores iniciando negócios e sentia uma pontada de arrependimento por não ter começado antes. Mas, em vez de agir, Laura continuava esperando pelo momento perfeito. Ela queria que tudo estivesse em ordem, que suas finanças fossem estáveis, que seus filhos estivessem crescidos, que o mercado estivesse favorável. Um dia, Laura recebeu uma notícia devastadora. A empresa onde trabalhava estava fechando e ela seria demitida. De repente, todo o senso de segurança que ela havia construído desmoronou. Ela se viu sem emprego, sem renda e, mais uma vez, sem o momento perfeito para realizar seu sonho. Mas, dessa vez, algo dentro de Laura mudou. Ela percebeu que, se continuasse esperando pelas condições ideais, jamais abriria sua padaria. Determinada a não deixar seu sonho morrer, Laura decidiu começar com o que podia. Ela começou a vender seus produtos online, usando as receitas que aprendeu com sua avó. As vendas começaram devagar, mas Laura persistiu. Ela usou as redes sociais para promover seu trabalho e começou a conquistar clientes fiéis. A partir das vendas online,
ela conseguiu juntar o suficiente para alugar um pequeno espaço e abrir sua padaria. Foi um processo difícil, cheio de altos e baixos, mas, eventualmente, Laura conseguiu. Hoje, sua padaria é um sucesso, conhecida por seus bolos deliciosos e pelo ambiente acolhedor. Reflexão. Adicional. A história de Laura nos ensina que o momento certo é agora. A vida nunca será completamente favorável, e se você esperar por todas as condições perfeitas, pode acabar esperando para sempre. Cada momento que passa é uma oportunidade de agir. As circunstâncias nunca serão ideais, mas é a maneira como reagimos a elas que define o nosso sucesso. O momento perfeito é uma ilusão que nos impede de seguir em frente. Quando você decide agir, independentemente das circunstâncias, você se coloca no caminho para alcançar seus sonhos. Tenho medo de fracassar. Finalmente chegamos à última desculpa. Tenho medo de fracassar. O medo do fracasso é talvez o maior inimigo dos nossos sonhos. Mas o que é o fracasso? Senão uma oportunidade de aprender e crescer. Conheça Carlos, um homem com um sonho de ser um empreendedor. Carlos sempre teve ideias inovadoras, mas o medo de fracassar o paralisava. Ele via histórias de pessoas que falharam em seus empreendimentos e imaginava o mesmo acontecendo com ele. O medo do fracasso era tão forte que Carlos preferia continuar em um emprego que detestava arriscar tudo em seu próprio negócio. Ele pensava nas consequências, o dinheiro que poderia perder, o que os outros pensariam se ele falhasse e a possibilidade de nunca conseguir se recuperar. Durante anos, Carlos reprimiu seus sonhos. Ele assistia a outras pessoas começarem negócios, algumas falhando, outras tendo sucesso, e se perguntava o que poderia ter acontecido se ele tivesse tido coragem de tentar. Um dia, Carlos conheceu um mentor, um empresário de sucesso que havia falhado muitas vezes antes de finalmente alcançar o sucesso. Esse mentor lhe disse algo que mudou a vida de Carlos para sempre. O fracasso não é o oposto do sucesso, mas parte dele. Cada erro que você comete é uma lição. Se você não falha, você não aprende. E se você não aprende, você nunca cresce. Essas palavras ressoaram profundamente em Carlos. Ele percebeu que se quisesse realizar seus sonhos, precisaria enfrentar o medo do fracasso de frente. Ele decidiu que, mesmo que fracassasse, ele aprenderia algo valioso, que o ajudaria a se tornar um empreendedor melhor. Com essa nova mentalidade, Carlos finalmente tomou a decisão de deixar seu emprego e iniciar seu próprio negócio. Os primeiros meses foram difíceis, cheios de desafios e reviravoltas. Carlos cometeu muitos erros, alguns dos quais quase o fizeram desistir. Mas a cada erro, ele aprendia algo novo. Ele se tornou mais resiliente, mais adaptável e mais determinado. Eventualmente, ele encontrou o caminho certo e seu negócio começou a prosperar. Hoje, Carlos é um empresário de sucesso, mas ele nunca esquece as lições que aprendeu com seus fracassos. Reflexão adicional. A história de Carlos nos ensina que o medo do fracasso é uma ilusão que nos impede de viver plenamente. O fracasso é inevitável em algum ponto, mas é também o que nos ensina a melhorar e a crescer. Não deixe o medo de fracassar te impedir de tentar. Cada fracasso é uma oportunidade de aprender, de ajustar sua abordagem e de se aproximar ainda mais de seus objetivos. Se você nunca tentar, nunca saberá o que é possível. O fracasso é parte do processo e aceitá-lo como tal é o primeiro passo para o sucesso. Essas 5 desculpas, não ter tempo, não ter recursos, não ser bom o suficiente, esperar o momento certo e o medo de fracassar, são apenas isso, desculpas. Elas são barreiras que criamos para justificar nossa inércia. Mas a verdade é que todos nós temos o poder de superá-las. Quando você decide parar de dar desculpas, é quando você realmente começa a viver. E você, está pronto para parar de dar desculpas e começar a agir? Lembre-se,
A única coisa que te impede de alcançar seus sonhos é você mesmo.